Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 90. Hoje comigo tenho o Bernardo Tomás e o Simão Rochinol. Como é que vocês estão? Estamos bem. Estou em casa, Tudo. estou bem, estou tranquilo. A luz por aí, faltou? A luz não faltou, mas não tinha televisão na internet, mas isso também é o mínimo. Tinha água, tinha luz. Por aqui faltou e uma grande noite europeia que se perdeu em direto. Isso é que Aqui é para estes preciso. lados. Posso as palavras das minhas, sinceramente. Não tinha mesmo. Fiquei mesmo desiludido por não ter visto o jogo. O jogo do Sério, Benfica. ver o Já jogo do disseram, Benfica. disseram que foi um dos melhores jogos que houve do Benfica nos últimos tempos. Pá, gostei. Ontem tivemos live stream também sobre o fecho do mercado. Uma experiência diferente, nunca tinha feito. Hoje estamos aqui, não é para falar de mercado, é para analisar a jornada número 20, começando pelo Sporting, que vinha de um jogo muito complicado com o Atlético Bilbao e também acabou por ter um jogo complicado frente ao Nacional, que foi decidido nos descontos, como tem sido, já nos últimos 3 jogos, a ser decidido nos descontos, com o Luís Soares a salvar. Mas apesar disso, o Nacional foi uma equipa que conseguiu criar várias situações de golo, criou muitas dificuldades ao Sporting, apesar de ser uma equipa algo limitada, que, como é também a grande maioria das equipas do nosso campeonato. Rochinol, vou a ti. O que é que achaste deste jogo do Sporting? Olha, achei que foi um jogo difícil para o Sporting, lá está, a ressaca também das provas europeias, à semelhança da semana anterior. Rui Borges trouxe algumas novidades no 11, decidiu poupar jogadores como Gonçalo Inácio, até o próprio Trincão. Yulman também foi ausência por motivos diferentes, mas também condicionou a forma como o Sporting abordou este jogo. Sentiu-se muita falta destas peças nucleares na equipa comandada pelo Rui Borges. Notei, sobretudo na primeira parte, alguma dificuldade para chegar à baliza do Nacional. Foi uma primeira parte, pode-se dizer mesmo, fraca. Também mérito da equipa treinada por Tiago Margarido, que está a fazer um excelente trabalho na equipa madeirense. Equipa bem organizada, sem conceder muitos espaços aos Leões e, lá está, conseguiu condicionar muito bem a equipa da casa. A segunda parte foi decisiva no desenrolar do jogo. O Sporting chega à vantagem e depois, poucos minutos depois, o Nacional consegue empatar e num lance onde a defesa do Sporting falhou redondamente. Deve ter sido talvez o gol mais fácil da carreira do Núñez, que só teve que encostar para a baliza defendida pelo Rui Silva. E depois a vitória é conseguida num forcing final, com a entrada do Alisson, no último jogo que o extremo brasileiro fez pelo Sporting antes de seguir para a Itália. Lá está, poucos minutos e um impacto tremendo na partida, com a assistência ali nos minutos finais para Luís Soares. Conclusões a tirar deste jogo, na minha opinião: um Sporting muito dependente do Luís Soares, do ponto de vista da finalização, mais uma vez o avançado colombiano a decidir. E também, lá está, as ausências que eu falei anteriormente notaram-se bastante. No centro da defesa, o Sporting sentiu muita falta do Inácio na construção a partir de trás, e no meio campo faltou a liderança do Yulman, que quer o Morita, quer o Simões não conseguem substituir. E mencionar também mais um bom jogo do Jenny Katam. Já começa a ser habitual e é cada vez mais o dono do lado direito do ataque do Sporting. Eu acho que o Sporting é uma equipa muito dependente do Luís Soares e não só, também é uma equipa muito dependente da construção dos seus centrais. E tendo o Quaresma a jogar à esquerda é algo que não favoreceu como defesa central pela esquerda. Eu acho que, desculpa interromper-te, mas eu acho que o Sporting tem no Gonçalo Inácio, e isso agora vai-se notar também com a saída do Mateus Reis, algo que na defesa A4 é muito importante e cada vez mais é valorizado, que é no centro da defesa ter o jogador com o pé esquerdo para conseguir sair a jogar a partir desse corredor. E o Quaresma, na direita, vemos que é um jogador que, do ponto de vista da construção, cumpre muito bem, apesar de ser um jogador que, a meu ver,
se diferencia mais pela transporte de impetuosidade bola. física, pelo transporte com a bola e pela fisicalidade que mete no jogo. O Inácio já diria que é um perfil único Sim, o Inácio é dos meus, no dos meus Sport. defesas com bola do campeonato. Sem dúvida. Exatamente, Nível de exatamente. passe, espetacular. O Quaresma é muito bom com bola. E combina, e lá está, o Inácio combina isso, a capacidade com bola e o tal pé esquerdo que permite que se jogue de forma confortável a partir daquela posição. Mas eu Bernardo. não sei se o Sporting ainda está naquela coisa de jogar com uma defesa a 4. Sei que ainda era mais o. Ok, já está com um ano e muito de rebordos, mas Eu acho que a defesa A4 do Sporting é muito no papel, isto é, que sem bola, sem dúvida, é uma defesa A4, mas com bola é uma construção a 3, porque nós vemos muitas Fresneda. vezes o Fresneda a vir mas não é jogar assim. como uma espécie de central pela direita e o Inácio a partir da esquerda E fazer até, a mesma coisa. e até quando o Matheus Reis está titular, quando joga a central. Sim, pela esquerda. Exatamente. Construir. Tanto que nós vemos o Maxi Araújo, quando o Sporting tem a bola, a fazer o corredor esquerdo quase como se fosse um ala. Yeah. Até para permitir, neste jogo até foi o Luís Guilherme, normalmente é a posição ocupada pelo Pote, partes da esquerda, mas vens para dentro, aí criar ali aquela superioridade no corredor central, no Sporting está naturalmente em organização ofensiva. O Nacional foi uma equipa também dependente da sua organização defensiva, foi bastante competente. Com bola, acabou por não estar tão bem. Bernardo, o que é que achaste? Tens mais alguma coisa a dizer? Acho que foi um jogo bem conseguido até por a parte do Nacional. Jogar fora, jogar em Alvalade é sempre difícil. E conseguiu manter um resultado nulo a maior parte do jogo. O Nacional é daquelas equipas que não ganha por individual, mais por coletivo. Mas pronto, o Sporting forçou e conseguiu a vitória. Mérito também para o Soares, que tem marcado. O Sporting já marcou há 4 jogos consecutivos, gol depois dos 90. O Soares já é o segundo jogo a marcar depois do final do jogo, de final de 90 minutos. E cada vez mais tem elevado o ritmo, pronto, no Sporting. Mais à imagem do Gyökeres, não tanto pelos gols, mas pelo que dá à equipa. E acho que o Sporting necessitou muito do Human. O Human faz muita falta no meio campo do Sporting. No meio campo do Sporting é João Simões e Human, acho que é dos melhores meio campos que temos no campeonato português desta época. E acho que isso fez com que o Sporting se perdesse um bocado em campo, também por a liderança que teve no jogo defensivo e atacante. Sinto que foi um foi um bom jogo do Luís Guilherme a jogar por a ala. Fez um bom jogo até e demonstrou que o Sporting pagou. Demonstrou não para os gols, mas pelo que tem que dar à equipa em termos táticos e técnicos. E também foi um bom jogo do Pote, voltou aos gols, depois da lesão. Um jogador que dá muito ao Sporting e que é a imagem do Sporting. O Pote é um jogador à imagem do Sporting. É muito craque, só que pronto, é as lesões. E agora é ver. As lesões. Exatamente. Agora é ver o que é que pode ser este final de campeonato. Esta segunda volta. O que é que pode dar aí? Acho que ainda temos muito campeonato para frente. O Sporting também está naquele nível de campeão. Vamos ver o que é que vai dar. Nunca se pode dar um campeão por derrotado, não é verdade? Agora é esperar para ver. Só que nos últimos jogos tem esperado por último minuto para marcar. Esta linha de campeão, quase. Está-me a fazer lembrar aquela altura do Ferguson no United, que era o Ferguson Time, que era depois dos 90 a marcar em gols. Mas pronto, é esperar para ver e ver como é que isto vai dar. Benfica.
O Benfica, um pouco também à semelhança do Porto, jogou num relevado complicado, eh, complicado para a prática do futebol e empatou um jogo sem golos, frente a um Tondela algo também bastante agressivo, que tive a ver e fez 19 faltas, às vezes nem damos por ela, mas 19 faltas ainda é um número bastante considerável. Destaque para o guarda-redes, não tem como não destacar. Bernardo Fontes foi uma autêntica muralha. Acho que é um guarda-redes que temos de olhar com outros olhos. Já no jogo contra o Sporting tinha feito 12 defesas. Desta vez não foram 12, mas foram 10 e creio que é um dos maiores responsáveis pelo ponto adquirido pela formação do Tondela. O que é que vocês acharam deste deslize do Benfica? Mais um empate. Eu acho que o Benfica fez um bom jogo. Faltou foi eficácia. Muitos remates, muita bola rodada, mas pouco gol. O guarda-redes Bernardo Fontes esteve mesmo em um bom nível. Estava à espera de outra coisa depois de uma grande vitória contra o Real Madrid. O Benfica que já tem 7 empates neste campeonato. Ainda é a única equipa do campeonato que não tem nenhuma derrota, mas já tem 7 empates. E sinto que a equipa foi um bocado abaixo. O Pavlidis também não teve muito bem. Está a passar por uma má fase. O Pavlidis que é a figura do ataque do Benfica. Bom jogo dos extremos, do Sheldrup e do Bresciani, a continuarem a mostrar todo o seu talento. Mas o Sheldrup acaba por ser retirado aos 60 pelo Mourinho, se calhar um pouco mal retirado. E eu acho que ele a tirar o Sheldrup para meter o Rafa que já não joga há muito tempo, e o não Rafa entrou muito bem. E o Rafa não joga ala, o Rafa não é extremo, o Rafa joga no meio. Foi uma má decisão do Mourinho. O Mourinho, que eu continuo a dizer, é um treinador que prepara muito bem os jogos grandes, mas nos últimos anos os jogos pequenos têm sido assim um bocado pecar um bocado por as decisões que tomam. Outra vez um grande bom jogo de Banjaki, segundo jogo a titular, grande exibição, agora mais a tentar ser mais, a dar mais ataque à equipa, a tentar ser mais altruísta, mais tentar marcar gol. Tem demonstrado confiança. Houve uma altura em que na primeira parte que ele ganhava a bola sozinho, remata, e foi uma grande defesa do Bernardo Fontes. Outro jogador também foi substituído, o Banjaki, pelo Mourinho. Por o Sidney Cabral, exatamente. Epá, e é isso. E o Tondela jogou para o empate, também não teve assim muitas oportunidades. Lembro-me daquelas 25 minutos em que o Dal falha a bola e o Tondela consegue fazer um passo para a área e a bola vai ao poste. É só esse mais o lance que eu me lembro do Tondela de perigo. De resto, o campo teve muito mal, teve um completo batatal, muito difícil de jogar. Mas o Benfica agora falha aqui outra vez para a perseguição do God Champions. E agora vêm jogos complicados também. E podia aproveitar agora com o clássico que vem daqui a uns tempos. Assim, o Bruma não está em forma, jogou. O Anísio Cabral acho que devia ter tido um bocado mais tempo a jogar, mas do jogo que fez, jogou bem. Falha naqueles passos curtos, mas é normal, um jogador de 17 anos. Relvado também não estava fácil. Exatamente. E o Sidney Cabral também é um bom jogador. Falta ali um bocado de fisão. Mas acho que, de resto, o Otamendi também já não é aquela coisa que era com bola. Muitos passos falhados. A pecar muito com a bola. Mas de resto, acho que foi um jogo bem conseguido. Só que do outro lado tínhamos um guarda-redes que estava em muito boa forma. Fez um grande jogo. Eu acho que não faz muito sentido o Mourinho tirar do jogo o Sudakov e o Sheldrup, tendo em conta que o Benfica estava instalado no meio campo adversário contra uma equipa que basicamente estava a defender, e tiras
digamos, os pensadores do jogo para meteres aceleradores, como é o Sidney, por exemplo. Sim. E tiras os jogadores com mais conforto com bola, como é o Sudakov e o Sheldruk, que na minha opinião até estavam bem no jogo. Não, mas foi uma má decisão, porque ele tirou o Sheldrug e meteu o Sudakov à esquerda. Sudakov à esquerda. O Banjaki também ser retirado, acho que para mim não faz muito sentido. Antes tirava o Dal, que é um jogador que ofensivamente não dá tanto, e o Sidney também pode fazer o corredor esquerdo, por E exemplo. manter o Sheldrug. Sim. Manter Simão. o Sheldrug. Ainda não disseste Olha, nada. estava-vos a ouvir, a deixar de explanar o vosso raciocínio. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que do lado do Tondela, fora a exibição espetacular do seu guarda-redes, acho que não fez assim um jogo por aí além. Acho que foi uma equipa que conseguiu estar bem organizada, conseguiu também tirar partido do mau estado do relevado, também para dificultar um pouco a forma como o Benfica jogava, e o Benfica tendo no seu ataque jogadores mais de toque e de ligação através do passe, num relevado onde a bola tem dificuldades a rolar, essas dificuldades vão ser mais evidentes. Acho que o jogador em melhor destaque no ataque do Benfica direto é que foi o Prestiani, até pela forma como dava maior atividade no corredor direito da equipa treinada pelo José Mourinho. Do ponto de vista ofensivo, até foi uma boa exibição do Benfica. Se formos a analisar tudo, entre as oportunidades criadas, a quantidade de vezes que chegaram à área do Tondela, a quantidade de posse que houve, não foi uma posse de bola, o Benfica teve 77% de posse de bola, não foi uma posse de bola estéril, em que só ter a bola e não criar ocasiões. Foi uma posse de bola que produziu oportunidades, que produziu condições para o Benfica chegar ao golo, mas isso não aconteceu. Aliás, os números mostram isso. O Benfica teve de golos esperados praticamente 2. E fez 9 remates à baliza. Exatamente, criou 4 grandes oportunidades, segundo os números aqui da aplicação SofaScore, passa a publicidade. E depois, na meia hora final do jogo, acho que Mourinho mexeu mal, como vocês falaram, e concordo na generalidade que o Mourinho mexeu mal, porque tira os tais pensadores do jogo, o Sheldruk, o Sudakov, até mesmo o Prestiani, um bocadinho menos, mas até o Prestiani. E a equipa não melhorou com as substituições, acho que pelo contrário até piorou, porque 2 dos jogadores lançados são jogadores que praticamente não têm ritmo, o Rafa e o Bruma. Eu não compreendo como é que... Eu acho que a equipa precisava de alterações até para dar maior frescura à equipa no ataque final à baliza adversária. Eu compreendo isso. O Sidney, lançado no lugar do Banjaki, não era uma substituição que eu faria, mas entendo, até para dar, lá está, refrescar a equipa e dar outras soluções do ponto de vista ofensivo, porque como nós sabemos o Sidney não é bem um lateral, mas também não é bem um extremo, está ali um bocado pelo meio e pode oferecer maior capacidade do ponto de vista de explorar o corredor. Cruzamento. Mas cruzamento também. E também as bolas paradas. Bolas paradas é muito Que se tem destacado desde que chegou ao Benfica. Agora, eu não compreendo. Podia, por exemplo, sair o Barreiro ou sair o Orsnes, mas eu aqui diria mais o Barreiro, baixar o Sudakov, até para ele ver o jogo de frente, uns metros mais atrás, e aí sim lançar um acelerador no jogo. O Rafa, como falaram, para jogar por dentro e não por fora, que é onde rende mais. E não compreendo também uma coisa, que é o Anísio foi lançado ali um bocado, ok, correu bem há uma semana, Foi no desespero. vamos ver se funciona. Eu quis E meter a não carne toda no aconteceu. assador. Exato, eu queria meter, mas um bocado sem critério. E novamente, mais uma vez, e nós falámos disto a semana passada, Anísio Cabral, pelos vistos, ganhou o lugar a Ivanovic. Pois era isso que eu também estava. É a segunda opção. Íamos dizer há bocado. Acho que neste momento não há grandes dúvidas sobre isso. E lá O está, eu Ivanovic não... Estou. Exato. E eu compreendo que o Anísio possa até ter ultrapassado Ivanovic. Nem isto está em causa. Mas faz sentido lançar num jogo como este, onde
uma vitória era fundamental. Um jogador que não joga há 6 meses é o contexto ideal para lançar um jogador que está sem ritmo e que não joga, lá está, há vários meses depois de uma lesão gravíssima. Exato. Acho que as substituições de Mourinho, ou a forma como Mourinho idealizou as substituições, não funcionou para este jogo em concreto. E Eu foram até posso dizer uma coisa. Ele meteu em relação ao Bruma, meteu a extremo. Ele é aí que joga o Ivanovic quando entra. O Ivanovic joga exato, quando entra. exato, o que é ainda mais bizarro, se Caricato. podemos chamar, ou caricato, se calhar é a melhor expressão, para o que se está a passar aqui com o jogador a sério. Muito caro, poucas oportunidades, pouco rendimento. Acho que lá está, não podemos esperar de um jogador em que o treinador tem tão pouca confiança que os resultados sejam bons, não é? E Mas isso aí, imagina, aí acho que vamos está-se a outra vez falar refletir. com que ele tem que se adaptar à adaptação, entende? Ele vem do campeonato belga, né? Se não me engano. Não sei Um até que campeonato ponto o um Ivanovic bocado não mais, funciona melhor com mais 2. competitivo. A jogar a 2. Acho que o Ivanovic é mais jogador de segundo avançado mesmo. Jogar atrás do ponta de lança. Ou mesmo ser o ponta de lança, o Pavlidis mais atrás. Acho que mais assim. Acho que O mais assim. Pavlidis é muito bom. O Pavlidis é muito bom com bola. O Pavlidis é muito bom E com bola. quando eles jogaram juntos, isto ainda não foi Com o com o Bruno Mourinho, Lage. ainda era o Bruno Lage o treinador. Nós vimos eles a jogarem os dois juntos, mas ao contrário daquilo que estás a sugerir, Bernardo, que é, em vez de ser o Pavlidis nas costas e o Ivanovic a explorar o ataque à profundidade, não, tinhas Ivanovic A como uma baixar. referência ofensiva e o Ivanovic nas costas. E Mourinho vem e tenta, tudo bem, não conhecia o plantel, tentar soluções, entendo isso perfeitamente. Mas Ivanovic a partir da esquerda. Pois. Porquê? Porque Ivanovic a partir da esquerda? Porque se ele vier da esquerda para dentro, tem que haver alguém que faça o corredor. E o Dal não é esse jogador. E nós temos visto isso. O Dal é um Mas olha muito que o bom Dal lateral é esquerdo. passada chegou a ser usado a extremo. Sim, mas Sim, ele não. Carreiras. Mas é ali algo limitado. É algo limitado. Exato. Eles tipo trocavam o Carreiras e o Dal trocavam muito a posição na época passada. Um subia, outro descia, um subia, outro descia. Porque tu ali do ponto de vista ofensivo, e agora estamos aqui a falar do Dal, tu podes pedir ao Dal que se complementa ali com o Sheldrup e daquilo que temos visto isso tem funcionado. Mas pedires ao Dal para fazer o corredor, acho que fica curto e não é aquilo onde ele se tem evidenciado mais. É mais a especialidade do Sidney. Por exemplo, o Sidney podia ser. Mais Eu esse acho que o tipo de Sidney até jogador. podia. Acho que o Sidney até podia ter jogado como lateral neste jogo. E isso não aconteceu. Outra nota que eu queria mencionar antes de fechar a minha visão sobre o jogo é Mourinho não fez uma substituição, não fez uma das 5 substituições que poderia fazer e não ter mexido no meio campo. Não ter mexido, que era nem tirado de Barreira, nem tirado de Orsnes. Eu concordo numa coisa que tem sido evidente, que acho que é a melhor dupla de médios do Benfica. Mas em casos onde seja preciso, lá está como foi este jogo, aquilo que eu tinha falado há pouco, porque não baixar um jogador mais ofensivo, mais forte com a bola, que consiga pensar melhor o jogo, a vê-lo de frente, como poderia ser neste caso o Sudakov, e lá está, ter mexido um bocado o perfil dos médios. Acho que poderia ter feito sentido num jogo onde o Tondela ali na parte final já estava completamente encostado às cordas. E isso não aconteceu. Acho que perdeu uma oportunidade, Mourinho, aqui de ganhar mais 2 pontos. Eu O acho que Barreiro. Sim. eu não gosto do Barreiro. O Barreiro com bola. O Barreiro tem muita raça. É um jogador que pressiona muito. É bom jogador, mas com bola, para o nível de Benfica. Ok, está lá o Orsnes, mas precisa de outra pessoa. Eu acho que com o Manu a dupla seria melhor, não sei. Eu acho que eu não me importo ver o Barreira jogar nesta posição e até acho que é a melhor posição dele no Benfica desde que chegou. Onde rende mais. Acho que isto não há dúvidas. E acho que ter uma base de médios, uma dupla de médios sólida, também te dá espaço a que quem está na frente consiga
ter mais confiança para jogar nos metros finais da defensiva adversária. Agora, em jogos onde claramente o Benfica é a equipa superior e vai ter mais bola, fica evidente que falta qualquer coisa. Como disseste bem, falta ali um médio que com bola consiga não só distribuir o jogo, mas também aparecer em zonas de finalização. E o Barreiro, em termos de decisão com bola, deixa um pouco a desejar, e isso é evidente. Sim. Eu acho que o Barreiro, quando o Benfica está naquelas fases iniciais da construção, em que um dos médios baixa para ir buscar jogo junto dos centrais, o Barreiro não pode ser esse médio para ir buscar a bola. Porque o Barreiro, na relação com bola, em termos de progressão, oferece muito pouco. E lá está, talvez faça mais sentido ser o Orsnes a fazer esse papel, ou até Mas, mesmo mas tu vês tipo ou o ordens, Manu quando tiver 100%. mas tu vês tipo ordens a pegar a bola para dos centrais e a progredir o resto do campo. Vejo mais do que o Barreiro. Sinceramente, eu acho que faz mais sentido. Eu vejo mais Para esse tipo, papel, o ideal era mesmo o Manu sim. fazer esse papel. Outra coisa, agora que falam também na construção a partir de trás, também não houve Tomás Araújo. E acho que isso também, quando Tomás Araújo não joga, isso também se sente no Benfica. Falta Mas de Araújo uma referência faz de médio, a sair a faz de jogar. médio central. O Otamendi É um foi bocado isso, é um bocado o isso. Otamendi Exatamente. fartou-se de falhar passos. Completamente. Sim, não Aquelas podes pedir ao tentativas. Otamendi. O Otamendi é o líder da defensiva do Benfica, Exato. mas não é o farol da construção a partir de trás que o Benfica precisaria. Não é? Imagina, o que o Otamendi dá mais ao Benfica é liderança em campo, dá muito ataque nas bolas paradas, na área, e é mais no corte e jogar com o raso. Agora, com bola e progressão, não é um central de progressão, não é? Um E central de bola. vocês falaram do Manu. Eu não o Manu já há alguns jogos que não tem sido muitas vezes opção. Desapareceu. Sim. Está Desapareceu no com banco. Agora eu lanço aqui a questão, isto não é para tentarmos dar aqui uma resposta, mas o Manu já teve jogos em que fez 90 minutos desde que recuperou da grave lesão que teve. E de há uns jogos para cá, e se não me engano, a última vez que jogou foi frente ao Rio Ave, em que só jogou 1 minuto. Ou seja, o Manu não tem minutos competitivos, não joga mais que 1 minuto. Desde o jogo com o Braga para a taça da Liga, a 7 de janeiro. E foi substituído ao intervalo. E eu pergunto o que é que se passa com o Manu. O Bruno volta 6 meses depois e é E logo a opção 10 minutos. O Manu não joga há um mês. Se vai ao banco, eu presumo que esteja apto. Ou pelo menos bom para jogar 45 minutos. 30, 20, o que seja. E há outra coisa caricata, que é o Barreira cheia está lesionado e volta logo a seguir. Exato. E lá, agora, no domingo esteve no banco e também não foi opção. Há aqui coisas difíceis de perceber do ponto de vista clínico no Benfica esta temporada. Sim. E o Rafa, que não jogava desde novembro. Eu digo mais. E eu não sei se quando o Luka Bacchio voltar, o Prestiano ou o Sheldon não perdem lugar. Não sei. Pois, ainda tens essa questão. Neste momento o Benfica não tinha extremos. Esta é outra questão. Desculpem, não estou a fugir aqui um bocadinho do jogo. Mas essa é outra questão. Não havia extremos no Benfica. Há uns meses não havia, porque o Sheldon não contava, o Prestiani não contava, tanto que até foi dispensado para o mundo. Teve muito para ir embora. Exatamente. O Prestiani não contava, teve que ir jogar o Mundial de Sub-20. O Luka Bacchio lesionou-se. O Orsnes andava a jogar como ala direito. E neste momento tens o Bruma de volta, tens o Sheldrup e o Prestiani como titulares, o Luka Bacchio não tarda, está a regressar, e vieram o Sidney Cabral e o Rafa. E eu volto a perguntar, porquê é que o Rafa veio? Porquê? Eu acho que é mesmo só... Não faltam opções? Foi uma opção. Ele ter voltado porque veio custar outra vez dinheiro. Eu saí do Braga, já não lembro quanto é que foi os valores que ele saiu quando saiu do Braga. Foi 16 milhões.
saiu a custo zero e volta 5 milhões. Sim, a Baixou gente já, muito o já ordenado. tínhamos falado nisso no último episódio. Baixa muito o ordenado, ok. Mas um jogador que passado um ano e meio já não tem a velocidade que tinha. É a política da nostalgia sobre a política do presente e futuro. Parece que não há scouting no Benfica. Mas Não. eu acho que não há mesmo, É a equipa médica é que faz as contratações, é um pouco o que dá a entender. E lá está, eu não critico, por exemplo, a contratação do Sidney Cabral, porque é um jogador que pode fazer várias posições e ser um jogador bastante útil ao E longo pelo preço também. Pelo preço acho que é um bom negócio. Exato. 6 milhões. E isso tem-se visto. E O querem, Sidney pode... querem que eu diga algo mais? Quando o Richard Rios voltar, vai ser titular e o Orne vai para a esquerda. E vai ser outro problema. O Richard Rios vai ser outro problema, porque desde que Rios se lesionou, o Benfica tem melhorado. Pois tem. No meio Lá está, campo, muito. tendo a sua melhor dupla, para a maioria dos jogos, e nos jogos mais difíceis também, como é evidente, a melhor dupla neste momento, Barreira e Orsnes, tendo Rios, que evidenciou, e já podemos analisar, já temos uma boa amostra para ver isso, é um médio que nos jogos onde não tenha tanta bola, seja preciso maior intensidade no meio campo, Joga melhor. Rios faz jogos brutais. E já fez bons jogos esta temporada, para sermos justos. Mas jogos onde a equipa, por exemplo, acho que Rios no domingo não teria sido muito útil no Benfica. Pois não. Mas o que é que vocês acham de uma experiência, sei lá, Arnes e Rios no meio campo? O Rios como no meio campo mais recuado, o Origem mais à frente. O que é que vocês acham? Eu acho que pode sempre funcionar. Pode sempre funcionar. Eu O acho Rios é que que o problema, o Rios com bola também. tens que arranjar maneira de não ter o Rios tão ligado com a bola. Só que o Rios muitas vezes tem a bola, quando tem a bola procura sempre decidir e estar em todo lado. E não funciona. E Yeah. quando não tem a bola procura sempre desmarcar-se ou ligar-se ao jogo. E o Rios é daqueles jogadores que quer estar em todo lado. E não está em lado nenhum. Yeah. E É isso verdade. nota-se. Mas o Rios por acaso tem uma boa chegada à área. O Rios tem uma boa chegada à área. Sim, isso As tem. bolas paradas Isso aí, sem dúvida. também é bom. É ver. E com isto eu não digo que o Rios seja mau jogador. Ninguém está aqui a colocar em causa a qualidade do médio colombiano. Sim, Braga. Agora aquilo que os americanos chamam o fit nesta equipa fica um bocadinho a desejar. Sim. Algo que me fez também alguma confusão foi o Benfica. O Benfica precisa do segundo lugar, mas não parece. Pelo jogo com o Tondela, parece que como o Benfica já não está pela luta do título, houve ali um. Ok, pronto, é um empate. Sim, e o Mourinho, eu creio que o Mourinho foi muito conservador na forma como mexeu. Mexeu o perfil dos jogadores, mas não deu maior vertigem ofensiva à equipa. Parece que houve algum conformismo com o empate. E temos de pensar que a época seguinte o dinheiro que a Champions dá é fundamental, o orçamento. Pois é. Exato, isso. E só duas equipas vão à Champions. E visto que o Benfica não tem aquele jogador que tinha nas outras épocas para vender por um valor elevado. Acho que já chega do podcast do Benfica. Exatamente. Vamos ao Porto. Estávamos a observar já um bocado. O Porto que teve a primeira derrota no campeonato, atenção, contra o Casa Pia, por 2-1. Rochinol, o que é que achaste deste desaire? Achas que o Farioli tem culpas no cartório? Por exemplo, o Mora ficou no banco? Olha, eu acho que para já começar pelo Casa Pia, venceu o jogo e fez uma exibição, a meu ver, praticamente irrepreensível. O Álvaro Pacheco chegou recentemente à equipa e tem conseguido ter bons resultados e dar alguma esperança na qualidade desta equipe e dar esperança aos jogadores de que podem fazer algo mais do que estavam a fazer. E por aí acho que tem sido um trabalho até ver irrepreensível do técnico português. Acho que o gol do Casa Pia muito cedo, o gol do Larrazabal, acho que condicionou também um bocado a abordagem da equipe. Porque a semana passada até falei aqui que o Porto é uma equipa muito de controle e de gerir o jogo nos seus termos. E o Porto não aconteceu. está habituado também a levar um gol tão cedo. Exatamente. Pois não. E esse controle sofreu um rombo muito grande no início do jogo. E vimos ali um Porto a tentar assumir o jogo
mas sem ser muito efetivo nas ameaças à baliza guardada por Patrick Sequeira. E o segundo golo do Casa Pia, antes do intervalo, ainda fez abanar mais a estrutura. Isto também fez duas coisas. Deixou o Porto atarantado, na forma como poderia dar a volta ao jogo, e deixou o Casa Pia confortável. E isso refletiu-se na segunda parte. E Farioli, perguntavas por causa do Farioli, eu entendo ter feito alguma gestão da equipa, também pensar no clássico que vai ter no próximo fim de semana, na próxima segunda-feira, frente ao Sporting, perdão, e deixou o Froholt, deixou O o Kivier. Kid de fora, e eu acho que não foi por aí. Acho que não foi por aí que o Porto se ressentiu. Porque também o Froholt tem jogado imenso esta temporada, quer em qualidade, quer em tempo de jogo. Atenção. E eu notei muita dificuldade depois na segunda parte do Porto em chegar com qualidade para finalizar. Também o Casa Pia está baixou linhas e o Porto sentiu muita dificuldade do ponto de vista da construção ao longo do jogo. Depois lá tiveste que lançar o William Gomes cedo, mas já vou falar do William Gomes mais à frente. Mas as substituições do perfil ofensivo para, lá está, eu falava há pouco do conservadorismo do Mourinho, aqui também temos falado do conservadorismo de Farioli, que só mete jogadores com maior pendor ofensivo tirando o William Gomes a partir dos 70 minutos, quer o Pietuzewski, quer o Denis Gould, e acho que também não tiveram um impacto, o Denis Gould não teve, o Pietuzewski teve um bocadinho mais, mas não teve um impacto por aí além da partida. Quanto à questão... Eu não entendo como é que o Mora não entra num jogo em que estão a perder. Era o que eu ia falar. Era a questão, sim. Tinha feito. Eu, se formos analisar a coisa de forma primária, digamos assim, eu não entendo. Porque é o jogador mais criativo do meio campo do Porto e não é opção num jogo onde a equipa está a perder por 2-1 e nem sequer é utilizado. Por outro lado, as más condições do relevado e lá está, sendo um jogador mais forte do ponto de vista técnico, ligar o jogo, tentar combinar com os colegas, bola não rola, tentar optar por jogadores mais fortes do ponto de vista físico e nas bolas aéreas, e se calhar aí o Rodrigo Mora não é um jogador que ofereça tanto como outros jogadores que estavam em campo. Eu entendo por aí, se pensarmos nesta questão, agora do ponto de vista de qualidade e do que o jogador pode oferecer, poderia ter sido a opção, e como se costuma dizer, perdido por 100, perdido por 1000. Pior não ficava. Agora, a expulsão do William Gomes, aqui aos 79 minutos, mas um ato completamente irresponsável e irrefletido deste nome brasileiro. Foi um perigoso. Condicionou ainda mais o Porto. A coisa não estava a correr bem. E com menos um, pior ainda. E nós até estávamos a falar em off e eu reproduzo para aqui. As melhores oportunidades do Porto, ali nos 20 minutos finais, ali a partir dos 70 minutos até o final do jogo, foram do Casa Pia. Uma bola que é cortada pelo Alberto Costa, ali aos 75 minutos, ali na linha de baliza, que podia ter matado o jogo e por pouco não aconteceu. E outro momento, já nos descontos, creio que já nos descontos, ou perto disso. Foi nos 89. Defesa do Diogo Costa. Exatamente. Em que há a defesa do Diogo Costa. E lá está. O Porto, a coisa não correu bem em jogo jogado por parte do Porto, ainda poderia ter. Foi 2-1, mas poderia ter sido 3 ou 4-1. Agora, vamos ver aqui uma coisa. O Farioli, é do conhecimento geral, já teve temporadas em que a coisa corria muito bem no início e caía muito na segunda metade da temporada. Eu creio que para já não há sinais de alarme, mas dá uns jogos para cá já começávamos a ver um Porto mais controlador, a reduzir menos a qualidade da pressão e a intensidade da pressão durante os jogos, a criar pouco do ponto de vista ofensivo. E aqui isso já se refletiu em resultados. Lá está, quando não controla, isso depois acaba por se ressentir no resultado. Antes de passar a vocês, dizer uma coisa. Porto neste momento tem 4 pontos de avanço sobre o Sporting,
contra quem vai jogar no Dragão agora na próxima segunda-feira. Se o Sporting vencer, vamos ver como é que o Porto reage mais à frente. Porque isto pode fazer também duvidar a equipa do progresso que tem sido feito e até recordar ao Farioli alguns fantasmas do passado. Completamente. Mas eu acho que, analisando os três grandes em geral, o Benfica, à semelhança do Porto, tem muitas dificuldades de bater estes blocos assim mais recuados, equipas melhor organizadas defensivamente. Creio que dos três, o Sporting é a equipa que mostra maior capacidade eh, perante estes desafios. E o Porto hoje voltou a mostrar a sua incompetência perante as defesas bem estruturadas. Como vimos, o João Goulart teve muito bem a nível aéreo. Como vimos também o Cali, um central que não conhecia muito bem, mas que também faz um belo jogo. E claro, o Sequeira também teve muito bem. Nós na semana passada falámos por causa de qual é que era a melhor equipa a jogar futebol em Portugal Sim, e de falarmos no Sporting. Também é um bocado por aí, que é uma equipa que, do ponto de vista da construção e do ataque posicional, é uma equipa que dá mais garantia. E o Porto, lá está, tendo a equipa muito para o equilíbrio, quando é preciso dar passa a expressão, dar largas ao talento ofensivo, sente mais dificuldades. E ao talento individual sente mais dificuldades por estar mais preso a um modelo do que, por exemplo, o Sporting não está. Eu acho que ontem correu tudo mal ao Porto. Defensivamente, no ataque, a expulsão, tudo. Os 2 gols do Casa Pia foram de bolas que chegaram à área, cruzamentos, bola parada e cruzamento. Acho que vocês já falaram tudo o que havia para fora sobre a análise do jogo. Agora é esperar para ver o que é que vai ser o final do campeonato, porque o Farioli tem aquela coisa de perder campeonatos na segunda volta. Vamos ver, agora está a 5 pontos. Acho que é 5 pontos, não é? Se não me engano. 4 pontos. Agora é ver o que é que isto vai dar. Acho que ainda é, como estava a dizer há bocado no início, ainda há muito campeonato pela frente. Não sei. Vocês não acham que a opção do Farioli pelo controle o leva a desperdiçar os melhores talentos da equipe? Eu acho que sim. um pouco, sim. Sim, porque ele também tem aquela hesitação de meter, como já tínhamos falado, acho que já tínhamos falado aqui, ter o Gabri Veiga e o Mora os dois juntos. Há sempre, quando um está em campo é o outro que entra para o lugar dele. Ter os dois é sempre uma incapacidade, uma hesitação imagina, enorme do Farioli. Eu sinto que isto aqui de controle é mais para as equipas que estão tipo em segundo e terceiro. Para controlar o jogo. Eu acho que o Porto, estando isolado, porque não arriscar? Porque não arriscar? E parece muito que, e isto pode ser uma mera percepção, mas parece que lá está. O Porto não tinha perdido pontos, tirando o empate contra o Benfica em casa. O Porto não tinha perdido pontos na Liga até ontem. Sim. E agora que parece que de um momento para o outro se criou aqui uma nuvem negra à volta do Porto sobre aquilo que conseguem ou não fazer com uma derrota. E o Porto que já nos últimos jogos tem estado a sofrer primeiro. Sim, o Porto já tinha estado a perder. Começou a perder e depois deu a volta. Sim, o Porto na Liga Europa também é. Com gol do Rodrigo Moura. É uma coisa à parte na Liga Europa. Mas lá está, o Porto numa desvantagem de 2-0 é um cenário que o Porto não está claramente habituado e isso viu-se. E também acho que um pouco a partir daí levou o William Gomes um pouco ao desespero. Lá está. O Porto não está habituado a estar a perder por 2-0. Querem adicionar mais alguma coisa sobre o Porto? Acho que foi tudo dito no geral. Sim. Tinha aqui guardado também para o fim do episódio falámos um pouco sobre a gestão do Rio Ave. Na minha opinião é algo que é altamente criticável. Uma gestão executada pelo grego Marianakis
ele que também é dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, e como sabem o Rio Ave perdeu dois dos seus melhores jogadores, falo do André Luiz e do Clayton, por valores um pouco abaixo do esperado e do que também foi exigido, por exemplo, ao Benfica. E lá está, isto é para mim é altamente criticável. É uma questão de ética, na minha opinião. Gostava de saber a vossa opinião, Bernardo, por exemplo. Eu acho que o Marianakis é daqueles milionários que não sabem o que é que há de fazer ao dinheiro. E então vai meter dinheiro e vai comprar clubes. E depois não sabe o que fazer com os clubes e vai metendo jogadores de outras equipas do mesmo grupo. O Clayton, para mim, dos meus pontos, dos meus avançados que no campeonato, esta época. Sai por 6 milhões, não foi? Sim. O André Luiz pediam 15 milhões ao Benfica. Sim. Sai por 9. Sei que até se falou em 20. Sai Era por 9. 15 no mínimo, acho eu. Isto está-me a fazer muito lembrar o grupo da Red Bull. Não sei porquê. E o Chelsea com o Strasbourg um pouco também. E o Lyon com o Botafogo. Tiago Almada. John Textor. Tiago Almada que sai do Atlanta. Acho que era do Atlanta. Sim. Da Vai MLS. para o Lyon. Depois para o Botafogo. Isto é de... É interesses. Isto é daqueles tópicos que mancham o futebol. A essência do futebol. Estarem pessoas a meter dinheiro em clubes, a ajudar os clubes, mas de outra maneira não estão a ajudar, estão a piorar. O Rio Ave, eu não quero estar a falar disto assim, mas o Rio Ave daqui ao próximo ano não tem como se manter. Creio que esta época dá para. Acho que esta época está safe. Dá para safar. A sorte do Rio Ave é haver equipas muito piores que eles. Sim. Acho que esta época está safe. Agora a próxima época. Sem Clayton, sem André Luiz, sem... Ok, vamos buscar dinheiro. Mas perderam muito dinheiro no negócio. Perderam muito dinheiro. O dinheiro que eles ganharam, que foi para aí 15 milhões no total, mais os objetivos, eles iam ganhar isso se tivessem vendido o André Luiz. Mas também é a política de transferências. Porque a pedirem 15 milhões ao Benfica e 15, 20 milhões, como o Simão estava a dizer, e depois é vendido por 9. Estamos em saltos, parece o João Neves. Ainda por cima um jogador que estava numa grande forma, estava a fazer um bom campeonato. Eram os melhores jogadores do Rio Ave. Sim. Mas o Marianakis já naquela altura, quando foi com o Nottingham, ele e o Nuno Espírito Santo. Sim, também houve ali. Houve algumas coisas. Foi mal gerido. Agora a situação com o Olympiacos e o Rio Ave também é mal gerido. Mas também já não é a primeira vez que isto acontece, porque o Guga e o Costinha também eram dos melhores jogadores do Rio Ave, foram ambos para o Olympiacos. E o Costinha, que se estava a falar nessa altura que ia para um dos grandes, foi para o Olympiacos outra vez por um preço muito baixo. O Benfica estava interessado no Guga, por exemplo. Pá, não sei o que falar mais sobre isto. Sei que é uma nódoa no futebol. Estes empresários são uma nódoa do futebol. Sinto que há às vezes e muitas das vezes há clubes que necessitam de uma ajudazinha financeira, mas agora pessoas que não percebem nada de futebol não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Por exemplo, o Vinícius já acho que tem uma parte no Alverca, não é? Sim, exatamente. O Vinícius percebe futebol. Eu não estou a dizer que o Texter ou o Marianakis isso não percebem futebol, mas as coisas que eles fazem só continuo a dizer
aumentar a minha opinião, que é não percebem nada de futebol, do que é o futebol. O Alverca também fez das maiores vendas da sua história. Acho que o Amorim saiu. Sim, 7 milhões. 7 milhões de euros. Acho que foi a maior venda da história do Alverca. Mas o Alverca também fez muitas contratações no mercado de verão. Ou seja, dá para. Não digo que toda a gente é substituível, mas dá para substituir. Para equilibrar, sim. Exatamente. Agora não sei se em curto prazo, se o Rio Ave agora vai comprar. Agora esta época já não consigo, agora para a próxima época, no verão, vai comprar um jogador, um ou dois jogadores para a posição do André Luiz e do Clayton, por um preço baixo, né? Porque Já os trouxe agora no último dia, ontem trouxeram. Trouxeram dois, pensei que só um. Sim. Pronto. Agora não sei se vão dar o rendimento que os outros deram. Ao Chinol. Olha, eu acho que o Rio Ave acaba por ser uma vítima no meio disto tudo, mas também mostra o quão frágeis são as SADs em Portugal. Fora os grandes e o Braga, mostra muito do que é fragilidade, o pouco valor que as SADs aqui em Portugal têm e o quão fáceis são de adquirir por parte de qualquer indivíduo que queira investir dinheiro no futebol. Isto da multipropriedade, que é o que no fundo nós estamos a falar, não é novo. Como vocês falaram, o grupo Red Bull, o City Group, o grupo do Strasbourg e do Chelsea. Este grupo, por assim dizer, entre o Forest, o Olympiacos e o Rio Ave, isto não é novo. O que nós estamos a ver, o que nós estamos aqui a ver é, à descarada, o estabelecer da equipa A, equipa B e equipa C. Em que o Rio Ave claramente é quem está no fundo da pirâmide. O que mostra da questão do André Luiz e do Clayton é muito simples. Eles não queriam negociar. Pelos preços que pediram, eles estavam certos, ou praticamente certos. No caso, o Benfica estava a tentar negociar o André Luiz, e isso falou-se muito agora em janeiro. Eles não o queriam negociar, porque queriam-no colocar no Olympiacos. E foi o que aconteceu. E com o Clayton, igual. Lá está, o objetivo aqui é alimentar a equipa que vem a seguir na pirâmide. Neste caso, o Olympiacos. Agora, quem é que sofre com isto? A equipa que está no fundo, o Rio Ave. Concordo com vocês numa coisa, que é o Rio Ave, se esta gestão continuar, não vai sobrar grande coisa e em poucos anos vão de cair na segunda liga. Acho que é praticamente evidente que isso vai acontecer com a falta de rumo desportivo que há. E se vocês forem ver, falaram do Costinha e creio que do Guga, que já aconteceu antes deste caso. Repare, o treinador que veio é grego, estava no Olympiacos. Os jogadores que vêm emprestados vêm do Olympiacos ou do Nottingham Forest. Ou aqui do mercado interno. Não há um projeto para o Rio Ave do Marinaki que tenha a dizer, é um doido. Um doido que anda no futebol. Pensou, bem, como é que nós podemos aqui brincar com o dinheiro? Temos aqui o futebol, temos aqui dinheiro e é circular e está a andar. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. E lá está, tens bons. E com isto eu não digo, os investidores não devem entrar nas SADs. Claro que devem entrar. E temos bons exemplos. Falaram do Alverca, temos o Famalicão, temos o Moreirense, também tem investidores. Temos o Estoril, que é talvez dos melhores projetos fora equipas grandes e Braga e Vitória que há no futebol em Portugal. Está-me a surpreender o Estoril. Exatamente, mais uma boa temporada da equipa do Ian Castro a trazer bons jogadores e mostra que os investidores são bem-vindos. Agora, tem que haver um maior controle de quem entra e de como entra e o que é que pretende fazer. Porque, lá está, como eu estava a falar, na fragilidade das SADs em Portugal, tu com 10 milhões compras uma SAD em Portugal. Ou menos até. Entras, metes dinheiro e depois eu acho legítimo quem entra querer rentabilizar o investimento. Não é isso que está em causa. Agora, tem que haver equilíbrio entre o que é dividendos para quem investe
e na sustentabilidade do clube. E o Rio Ave não é um clube sustentável neste momento, e vamos ver que próximos episódios é que podem vir. E isto nós estamos a falar só do ponto de vista do plantel, porque segundo o que circulou na imprensa desportiva em Portugal, vários funcionários de décadas do clube foram despedidos por dar cá aquela palha. Ou seja, é um clube completamente transformado em empresa de no fundo, e passa a expressão, é para mandar o lixo dos outros clubes do grupo. Acaba por ser isso. E ir buscar aquilo que valoriza. O Cleiton. Foi o Cleiton, foi o André Luiz. No fim da época, se calhar, é outro jogador qualquer que nós não... Aliás, eu acho que até se falou do guarda-redes do Rio Ave, o Mista, ir também para o Olympiacos. Ou seja, isto é feito à descarada. Não... É que podia ser feito de uma maneira subtil. Por exemplo, tu tens jogadores por exemplo, no grupo Red Bull, pá, estás no Salzburgo, que és comprado para o Leipzig. Ok, tudo certo. Ou tens, por exemplo, o Savinho, que foi quando foi para o City, do Troyes, que estava emprestado ao Girona e foi para o City. Ou seja, há essa gestão em rede. Eu não sou por default contra a multipropriedade. Acho é que tem que haver um maior controle daquilo que é feito. E ainda por cima a qualidade que temos no Tugão não é assim muito elevada, perdendo assim jogadores desta maneira. Exatamente. E atenção, e desengane-se quem acha que o Rio Ave encaixou 11 milhões, ou 15, ou o que seja, por estes dois jogadores. Aquilo é dinheiro que vai de um bolso para o outro. Exatamente, eu dizia em off, no nosso grupo dizia em off que era, tira do bolso da direita para meter no bolso da esquerda. Pois foi. No fundo é aquilo que acabam por fazer, e vamos, lá está. Desportivamente esta temporada não terá grandes consequências, porque, por exemplo, o AVS, e nós não falamos aqui que até jogaram contra o Braga, é uma miséria, uma vergonha haver equipas anticompetitivas desta forma. 5 pontos em 20 jogos. Sei que isto não tem muito a ver com o tema, mas para vermos a sorte no fim do dia que o Rio Ave tem, é ver estas equipas absolutamente miseráveis. Eu acho que o único risco que o Rio Ave corre é de ir ao play-off mesmo, porque o Santa Clara está em posição de play-off, 16º lugar, e tem 17 pontos. Quantos pontos tem o Santa Clara? O Santa Clara tem 17, o Rio Ave tem 20. Pode acontecer. E o Santa Clara agora tem novo treinador, o Petit, também. Mas lá está. Olha que são capazes de subir a performance nos próximos tempos. O novo treinador tem sempre impacto. Exatamente. E tens o Aroca, e nós a semana passada falávamos aqui e eu até falei do Aroca, que acho que tinha jogado contra o Sporting, se não me engano, que é uma equipa que joga muito mais do que os pontos mostram. O Aroca venceu o Rio Ave por 3-0. E depois outra coisa, agora pensando bem, da despromoção direta são capazes de safar, mas irem ao playoff e apanharem um Marítimo. Sim. O Marítimo está em primeiro. O Marítimo vai ser campeão, a princípio. Marítimo passa diretamente. E não estava a pensar falar de segunda liga, mas um Torriense ou um Vizela, como o Rio Ave está neste momento, pode ser uma presa fácil para quem está em busca da subida de divisão. Um Rio Ave na segunda liga e com substancialmente menos dinheiro, com o pouco que já tem, pode estar aqui um potencial desastre prestes a acontecer. Não acho que vai chegar a níveis de Boa Vista, mas é uma situação a terem muita atenção. Sim, são casos diferentes. Aqui é uma equipa que está a ser sabotada. Tomás, nós estamos a falar de uma equipe, de um clube que tem como dono um presidente que despediu um treinador depois dele ter chegado às competições europeias por razões que ninguém sabe muito bem. Embirrou com o treinador depois da melhor classificação do clube em vários anos. E até mesmo o despedimento do Luís Freire, também um treinador que eu aprecio. Exatamente, Luís Freire. Agora está a fazer um bom trabalho no Sub-21. Já mostrou que é um treinador bastante competente. É a gestão baseada no ego
nos humores do dia a dia e não num projeto esportivo. Acho que damos por terminado o assunto. Já vamos aqui com 1 hora de episódio. Desculpa lá, Agradecer, editor. Desculpa, editor. agradecer aí o apoio que é dado do vosso lado e acho que partimos então para as despedidas. Da minha parte, segundo episódio em que estou aqui a participar no podcast 90. Mais uma vez, eu gostei de estar na vossa companhia, do Tomás e do Simão. Primeira vez estive com o Simão. A gravar, claro. Mas gostei muito das tuas opiniões. E acho que és uma mais-valia aqui para o projeto também. E pronto, vemos-nos no outro episódio, em que eu possa estar presente. E gostei muito também de estar aqui a partilhar a minha opinião sobre estes temas. Desde já subscrevo praticamente todas as palavras do Bernardo. Agradeço a oportunidade por estar aqui mais uma vez a falar de futebol e voltaremos numa próxima. Espero voltar numa próxima oportunidade. E assim, vemo-nos no próximo episódio.